Hoje, quarta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o salmo de hoje é o Salmo 109 e 110. Este é um salmo que é fundamental para a compreensão da identidade de nosso Senhor Jesus Cristo e, por isso, ele é repetido várias vezes na liturgia da palavra da Santa Missa. E nós vamos ler a quarta estrofe desse salmo que diz: Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E como para compreender a profundidade desse salmo, nós precisamos mergulhar e tentar entender a figura de Melquisedeque. Este homem que teve um grande encontro com nosso pai Abraão. E Abraão foi abençoado por ele e pagou, entregou os seus dízimos a ele, representando que aquele homem, ou aquela figura, melhor dizendo, prefigurava alguém infinitamente maior. E como estamos nessa semana acompanhando nas primeiras leituras da liturgia da missa, a carta aos Hebreus, eu vou ler junto com vocês para que a gente possa compreender mais a figura de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Então, se ele abençoou Abraão, quer dizer, o nosso grande pai Abraão, significa que ele é maior do que Abraão. Foi ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de dias. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção nessa figura que abençoa Abraão. Todas as pessoas que aparecem na Bíblia, geralmente quando vão realizar algo importante, é apresentada a sua filiação. Abraão apresenta quem é o pai dele, sempre a sua genealogia, para que a gente entenda quem é ele e em que contexto ele vive. Todas as pessoas são presas ao tempo e ao espaço e uma genealogia, porque recebem a vida de um outro, do seu pai e da sua mãe. Melquisedeque aparece sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem início e sem fim. E sendo sacerdote, prefigurando quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote, aquele que assumiu a nossa natureza e se compadece de nós e oferece ao Pai os nossos sacrifícios. E recebe do Pai todas as bênçãos e comunica todas essas bênçãos a cada um de nós. Por isso que Cristo é o sumo e eterno sacerdote. Nesse dia, eu gostaria que você conseguisse compreender um detalhe a mais sobre o sacerdócio na igreja, o sacerdócio católico. Se Jesus é o único sacerdote, o sumo e eterno sacerdote, significa que todos os sacerdotes, isto é, todos os padres e bispos, eles são, na verdade, participantes do único sacerdócio de Cristo. Então, todo padre, todo bispo, ao ser ordenado, ao receber o sacramento da ordem, eles são identificados ao sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando nós nos dirigimos também aos padres e aos bispos, nós nos dirigimos como sacerdotes eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Eles participam do único sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Por isso, por exemplo, todas as vezes que o padre, na missa, na consagração, ele realiza isso como participação no sacerdócio de Cristo. Todas as vezes que você vai se confessar com um padre ou com um bispo, aquele que absolve é o único e eterno sacerdote, Jesus Cristo.
segundo a ordem do rei Melquisedeque. Que hoje o nosso coração se encha de gratidão pelo dom do sacerdócio. Primeiro, do único, que é Jesus Cristo. E depois de todos aqueles sacerdotes, o pároco da nossa paróquia, o nosso bispo, todos aqueles que pelo sacramento da ordem foram unidos a Cristo no seu sacerdócio, que por isso realizam obras de sacerdote. Significa, oferecem em nosso nome os sacrifícios a Deus e trazem a bênção de Deus para nós. Que nesse dia nos comprometamos a rezar por todos os sacerdotes, principalmente aqueles que de alguma forma têm alguma ligação com a nossa vida. E assim concluímos rezando mais uma vez a quarta estrofe do Salmo 109 e 110, que diz: Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Amém.